Natureza. A Mãe Natureza. Quem dera ser tratada como a mãe que do seio tiramos a seiva da vida? Ao contrário, somos o filho ingrato que arranca, cava e queima. A Mãe Natureza, no entanto, não assiste calada. A sua fúria maternal arrebenta-se contra a civilização como castigo. Uma forma desesperada de ensinar ao filho o grande erro que ele está cometendo. Uma sequência de tempestades causou estragos em 49 municípios no Rio Grande do Sul. Temporais atingiram o estado, provocando muito estrago. 2 pessoas morreram em consequência da chuva. Mais de 500 mil imóveis estão sem energia elétrica. Temporais que atingiram praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. O vendaval destelhou o único hospital da cidade. Muitas árvores, galhos sobre a pista. Também teve destelhamento de casas, né? Na CEASA, Central de Abastecimento do Estado, 4 pavilhões foram danificados pelo vento, causando o maior prejuízo com temporais dos últimos 50 anos. Uma vez foi tudo mato por aqui. Se o colonizador, quando por aqui chegou, se via cercado pela mata, hoje quem a cerca é a obra do homem. As espécies que antes viviam livremente por centenas de quilômetros, hoje se escondem em ilhas, cujas margens retrocedem estação após estação. Seu sustento é escasso, seu abrigo mínimo. Rareiam os gorjeios, os zumbidos, os rugidos. Abundam os roncos, os passos, as palavras. Hoje, encontrar os verdadeiros senhores desse chão é uma tarefa que exercita a visão, a audição e a paciência. A natureza nos observa, desconfiada, estudando os nossos movimentos e se perguntando quais seriam as nossas intenções.
O ouvido viciado pelos sons urbanos engana, mas bastam alguns minutos para percebermos a rica matiz de frequências sonoras que nos cercam. Aos poucos, vamos ouvindo a sua bela sinfonia. O rufar das folhas, os galhos estalando, o coachar dos sapos à distância. Dos tímidos pios aos intricados floreios, os sons vão se sobrepondo em sua harmonia caótica. A bela ópera executada pela passarada é um redemoinho de perguntas e respostas, telegrafadas para o flerte ou para defender o seu território. Depois, em meio aos ramos e galhos, identificamos os rápidos movimentos, as cores vibrantes e, se prestarmos muita atenção, até mesmo os seres mais camuflados em meio ao seu habitat. Alguns são movidos pela curiosidade e não perdem tempo em conhecer melhor os visitantes. Enquanto outros, eremitas natos, preferem a sua solidão e mantêm distância a qualquer aproximação. Seja pelo seu instinto evasivo, pelos hábitos noturnos ou pela sua reduzida distribuição, às vezes nem toda a vigília é suficiente. Esse é o momento onde a criação humana, seus olhos e ouvidos biônicos, invadem a sagrada natureza, sem segundas intenções. São armadilhas inofensivas, cujo único objetivo é capturar o retrato de quem transita por essas bandas. Retratos aguardados com imensa ansiedade, afinal, não se sabe quem pode ter dado as caras em sua camuflada engenhoca. Apesar que ele passou de meio-dia, né? Olha um broto.
Toda a paciência do observador não é por mera curiosidade ou ego. Aqui é onde começam os registros, os números, as anotações. O homem e a sua mania pelas exatas. Mas é essa sua forma de equilibrar a balança e, ao menos, tentar quitar a sua dívida com a natureza. Afinal, como medir os impactos que o avanço da civilização provoca na vida selvagem? Como introduzir alguém à vida natural sem um guia? Nem todo mundo começa como explorador. Precisamos de ao menos um ponto de referência, um começo. Nossa nação possui tamanha riqueza natural, mas carece de guias para que os prospectos aventureiros possam adentrar neste mundo. É um trabalho de formiguinha, levantando dados, fazendo relatórios, publicando artigos. Tudo isso, é claro, enquanto se lida com a falta de incentivos públicos e a ameaça às escassas áreas naturais. Eu poderia divagar eternamente sobre as belezas do nosso lar, sobre os momentos de introspecção em meio ao verdor e a poesia da natureza. Mas a vida precisa ser sonhada com as mãos, no exercício pleno de nossa liberdade. Embrenhar-se na mata é impregnar a alma com a essência da mãe natureza. Fazendo-nos sentir tão pequenos quanto o esporo de um fungo. Tão imperceptível como um anfíbio camuflado em meio à serrapilheira. Comungamos com a mãe natureza quando percebemos que deveríamos apenas usufruir da terra e não possuí-la.